Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Rafaela Tuma, ilustradora e motion designer. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou a Rafaela Tuma. Bem-vinda, Rafa. Finalmente a gente conseguiu gravar, ó. Aê! Foi uma saga, a gente já tá agradecendo aqui, Rafa, você tá com a gente. Eu que agradeço. Finalmente conseguimos gravar. Vamos começar. Direto ao ponto, papum. Fala um pouco pra gente sobre você, suas experiências, como é que você construiu sua carreira, como a Rafaela Tuma começou. Bom, eu comecei fazendo design gráfico. Na verdade, antes de design, eu já trabalhei em muitas coisas, assim. Trabalhei com vendas, trabalhei em concessionária, trabalhei vendendo seguro, trabalhei em telemarketing. Eu nem lembro, assim, de tantas coisas. Mas quando eu era mais novinha, sabe? Isso, tipo, na época de faculdade pra baixo, né? Pra antes. Aí depois fiz faculdade de design gráfico. Não, primeiro eu fiz faculdade de marketing. Aí depois eu acabei, fiz faculdade de design gráfico em seguida. Quando eu fiz design, eu mudei de cidade, né? Porque não tinha faculdade na minha cidade. Comecei a trabalhar na área de lá, daquele dia em diante. Só que dentro da área eu também já fui para várias subespecialidades dentro da nossa área, né, da arte digital. Então já trabalhei com design gráfico muito focado em embalagens, já trabalhei com design gráfico muito focado em brand e identidade visual, numa agência que só fazia isso. Aí depois, quando eu me formei, eu trabalhei numa empresa que fazia aplicativos, joguinhos infantis e tal. Depois eu fui para o estúdio de animação, fazia animação 2D. Aí lá eu comecei a trabalhar comecei a entrar um pouco em ilustração. Também antes disso eu já tinha feito pós em motion. Eu meio que piquei, assim, um monte de áreas, e aí até abri meu próprio estúdio de design e animação. Muito maneiro. Depois fechei meu estúdio, depois de uns anos eu fechei, porque acho que ele durou uns 5, 6 anos. E nos primeiros anos eu trabalhava como designer, assim, eu fazia produção também. Mas aí, aos poucos, foi crescendo. Assim, ao mesmo tempo que era bom, porque ia crescendo, ia tendo mais funcionário, ia tendo mais trabalho, eu só ficava por isso. Só ficava gerenciando pessoas, gerenciando projetos e atendendo clientes, fazendo orçamento, fazendo nota. Eu fazia isso o dia inteiro. Aí eu fiquei, tipo assim, uns quase 3 anos sem produzir absolutamente nada. Caramba. Assim, eu via referência no Pinterest todo dia, eu ficava salvando tudo, eu até dirigia alguns projetos, mas assim, pôr a mão na massa mesmo, abrir o Photoshop, abrir o After, abrir o Premiere, fazer alguma coisa, eu não fazia nada. E começou a me dar uma angústia, porque eu via que os meninos que trabalhavam comigo, eles estavam evoluindo tão rápido nessa parte, sabe? Todo mundo ficava, tipo, trocando informações o dia inteiro, e eu ficava babando nessa parte, assim, tipo, eu queria muito desenhar, produzir, editar, fazer qualquer coisa que não fosse administrativa. E eu fui ficando muito pra baixo, mas assim, ficar meio pra baixo durante alguns dias, uma semana, é uma coisa. Mas você não gostar do que faz e isso durar 6 meses, 1 ano, 3 anos, daqui a pouco você tá triste e você nem se toca mais qual que é o motivo. E aí eu vi que eu tava fazendo alguma coisa muito fora do que eu tinha me proposto a fazer, que eu gostava de fazer mesmo. E aí teve um dia que eu fechei o estúdio, quer dizer, que eu resolvi fechar o estúdio. Foi um dia que um funcionário meu ficou de férias, peguei a tablet dele, comecei a desenhar. Aí eu gostei muito. Tipo, o dia que eu desenhei, parece que toda aquele meu burnout que eu tava passando há dias se curou naquele exato momento, sabe? Eu falei, é isso que tá faltando na minha vida, cara. Eu fui deixando isso aos poucos, e agora eu tô fazendo um negócio nada a ver, que é ficar administrando pessoas, estúdio, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí daquele dia eu falei assim, não, eu quero voltar a ser artista, eu não quero ser administradora, empresária, eu quero ser artista. Só que assim, eu tinha funcionários, né? Eu tinha cliente, projeto em andamento, eu não podia fechar as portas de um dia pro outro. Eu até queria, sabe? Mas eu não podia. Aí eu me programei, demorei uns 6 meses mais ou menos pra fechar. Tipo, eu tinha me programado, falei, eu vou virar o ano, eu já vou estar em home office, não vou ter mais funcionário, não vou ter nada disso, eu vou estar sozinha. Aí deu mais ou menos 6 meses, eu consegui fechar. Aí uns 2 meses antes de eu fechar, eu chamei todos os funcionários, avisei, né? Foi tipo uma sexta-feira no final da tarde. Aí no dia ainda eu comprei um bolo, achando que ia amenizar a notícia. Então todo mundo tava comendo um bolo, um cafezinho, a gente tinha acabado de entregar um projeto grande, tava todo mundo feliz e tal. Aí eu chamei todo mundo no estúdio, falei que eu ia fechar, que não era culpa de ninguém e tal, era eu que... A culpa não é de vocês, é minha. Tipo isso, né? Falei que ia fechar, que eles tinham uns 2 meses mais ou menos de aviso, que se precisasse de algum suporte eu ia dar e tal. Aí eles entraram meio em choque, porque acho que ninguém tava esperando, eu tinha isso muito comigo, sabe? Eu não contei pra ninguém quanto eu tava sentindo
essas coisas. Só pro meu marido, que trabalhava comigo na época, e ele meio que concordou com tudo, porque ele também tava bem estressado, assim, com o dia a dia de estúdio. Aí, comentei que todo mundo quer fechar, aí foi um dia muito, muito bad. Sabe quando todo mundo fica triste? Aí, por um minuto, eu não voltei atrás e abracei todo mundo e falei assim, gente, esquece que eu falei, vamos ficar todo mundo junto. E de novo, eu amo vocês. Mais ou menos assim, sabe? Aí, nossa, aquele dia eu chorei, os meninos choraram, tipo, porque foi... sabe quando você fecha um ciclo mesmo? Sim, Assim, sim. parece que fisicamente você fala em voz alta e você fecha aquele ciclo, e agora todo mundo tem um tempinho pra absorver isso e realmente sair, eu fazer realmente todas as mudanças. Mas aí foi o final de um ciclo que cheguei no limite pra ele não começar a dar errado, sabe? O estúdio tava indo bem e tal, eu fechei numa época que eu conseguia pagar todo mundo, que eu conseguia depois me manter por um tempo. Eu acho que se eu ficasse muito mais tempo com ele aberto, eu ia entrar em dívida, ia alguma coisa assim, porque eu já tava eu tava tão assim, sem vontade de trabalhar, que eu acho que eu já não ia conseguir fazer tão bem meu trabalho, e eu tenho certeza, eu tenho comigo que é certeza que o estúdio ia cair aos poucos, e aí eu ia fechar, se eu esperasse mais, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu ia fechar naquele desespero, cheio de dívida, sem saber o que fazer, porque a área administrativa tava caindo, sabe? Uma má administração tava rolando. Sim. Então, acho que antes de acontecer tudo isso, me livrei desse problema futuro. Maneiro, maneiro. É bem difícil gerenciar um estúdio, como você falou, demitir pessoas, contratar, organizar. É uma coisa que... E produzir enquanto isso também é bem difícil. Sim, talvez produzir junto com as pessoas ou ajudar elas, dá aquela sensação de que você não tá parado, mas mesmo assim, produzir os trabalhos pessoais é um escape, né, que a gente tem. Uhum, sim. E tem que organizar o tempo, porque às vezes realmente não dá, não tem como gerenciar e pagar funcionário, voltar, contratar, demitir, ir atrás de freelancer para suprir demanda, é bem difícil mesmo. E depois que eu voltei pra casa, eu tava assim, com tanta vontade de fazer ilustração, e assim, detalhe, eu não sabia desenhar muito bem. Eu queria ser ilustradora, só que eu ainda desenhava muito mediano pra baixo, porque eu era designer, eu era motion, não tinha experiência em ilustração. Eu só gostava de ilustração. Então eu passei alguns meses estudando muito, muito, muito mesmo ilustração. Foi tipo... Eu lembro até das datas, assim, tipo, de dezembro até abril, eu fiquei... Foi uma época que meu pulso ficou duro várias vezes, sabe? Direto eu ficava com tendinite, ficava alguns dias. Caraca! Ou ficava, tipo, 2 semanas, às vezes durava mais. De tanto que eu ficava em cima pra aprender a ilustrar. Aí eu lembro que em abril eu consegui ficar com um nível, assim, relativamente bom, ao ponto de eu oferecer pros clientes que eu já tinha antes, como outros trabalhos, sabe? Como organizar o portfólio? Você acha importante mirar numa empresa que para ajudar a pessoa a entrar logo ou ter vários estilos para ela poder pegar qualquer cliente que aparecer e mostrar tudo que ela sabe? Como é que você acha que a pessoa tem que organizar? Especialista versus generalista? O portfólio, primeiro de tudo, a gente precisa entender que o portfólio, ele é uma comunicação que você tem com o seu cliente final, ou em outras palavras, ele é o Tinder profissional. Melhor descrição de portfólio que já teve no Radcast. Ele vai juntar o seu cliente com você, ele vai juntar os seus futuros projetos com o teu lado ali, profissa. E então você tem que pensar, se você fosse a outra pessoa, se você chamaria a atenção dessa outra pessoa. E às vezes você pode mirar alto, você mira numa empresa, né, que é difícil entrar, uma empresa que todo mundo quer trabalhar. E se você mirar alto, você tem que estar aos pés dessa empresa. Então, isso eu acho que é independente. Independente de você, por exemplo, a gente conversou da outra vez, né? Se você quer mirar numa Blizzard da vida, e será que seria melhor você pegar todos os trabalhos e colocar só trabalhos parecidos com o dela, ou fazer o seu estilo? Eu acho que isso não tem uma receita de bolo, porque isso depende de uma única coisa. O estilo que você vai colocar lá, que não seja igual ao da Blizzard, ele é tão bonito quanto, porque a única objetivo é chamar a atenção de art buyers da Blizzard, de quem você tá mirando, ou se você não tá mirando em ninguém, você simplesmente só chama atenção e alguém vai chegar em você. Talvez vários vão chegar em você, mas você pode escolher. Então... Mas assim, também é importante você não mirar geral, tipo, eu vou colocar tudo possível no meu portfólio, todos os trabalhos que eu já fiz na vida que estão bonitos, porque você perde um pouco a identidade que você quer passar. Tipo, você coloca vídeo, você coloca pintura digital que você estudou em 2010, você sabe, você coloca aquarela que você faz nas horas livres. Trabalho você coloca da faculdade, nunca coloque no portfólio.
Trabalho da faculdade. Já cansei de analisar portfólio com trabalho da faculdade. Cubo, estudo de cor, pelo amor de Deus, gente. Não, chega. Não me enviem mais portfólio assim, por favor. Não faz um autoralzinho, nem custa nada fazer autoral. Sim. R$0 no autoral. Ai. Mas assim, não pode tirar o foco que eu falo. Assim, se você quer se tornar um profissional de 3D, então só coloca trabalho 3D. Não acha que, tipo, colocar um monte de pintura junto, outras coisas juntas vai te agregar. Só vai confundir. A pessoa que tá vendo vai falar assim, será que ele só faz 3D? Será que ele tá pegando de tudo? Será que faz animação também? Quanto mais específico o portfólio, melhor. Quanto mais autoral, melhor. Na verdade, assim, que eu gosto mesmo de portfólio é aqueles trabalhos que tem muito a ver com você, que você conseguiu colocar muito dedo nele, ou seja, ou algum autoral ou algum projeto mesmo de cliente, mas que o cliente te deu uma abertura para fazer aquilo, sabe? Quando tem um projeto que é muito fechado, que nem tem nada a ver com a sua cara, mas foi o cliente que fez toda a direção de arte, eu nem chego perto do meu portfólio esses trabalhos, por mais que não estão feios, entendeu? Não são feios, estão até bonitos, mas eu acho que eu conseguiria fazer melhor. Então, o que eu conseguiria fazer melhor, eu não coloco o trabalho no portfólio. Por isso que tem que fazer autoral, porque daí você enche de autoral e pronto, tem a tua cara ali. Continuando com o portfólio, você acha que montar um portfólio, então você falou agora de montar o projeto autoral e colocar que tem mais a sua cara, que tem que ter um trabalho autoral, um portfólio tudo autoral, ou todo profissional, como é que ele organiza isso? 50% de cada um? O que chama mais a atenção das empresas contratantes? Eu sei que hoje em dia o autoral ele chama muita atenção, mas até quando chama o autoral, só o autoral chama atenção? Talvez não mostrar aquela experiência do que você faz para o cliente também não atrapalha? O que você acha? Não, só trabalho autoral não rola não. Eu acho que não precisa ter, tipo, a mesma quantidade de trabalho autoral e trabalho profissional. Se o trabalho autoral tiver cara de profissional, se você for um projeto completo, você colocar as etapas que você fez, você colocar o painel semântico que você usou, os WIPs, colocar todo o modelinho, tipo, ele parecer um projeto completo, não for só a imagem final jogada, eu acho que ele vale bastante, viu? Ele vale bastante mesmo. Mas é lógico que não pode ser 100% autoral. Tem que ter alguns trabalhos normais mesmo. E nessa linha, o que você acha? A gente estava falando sobre o que a pessoa tem que fazer, como organizar o portfólio. A gente tem um mercado muito amplo de estilos. E gente que não sabe o que fazer. Tem gente que gosta de cartoon, tem gente que gosta de mais photobashing, tem gente que gosta dos dois, quer fazer tudo. Que estilo seguir? Como a pessoa define o estilo que ela quer seguir? Para achar o próprio estilo até. Essa coisa de como eu quero fazer o meu estilo. Como a pessoa consegue chegar nesse próprio estilo que ela quer fazer? É um pouco romântico isso, né? Você encontrar o próprio estilo. Tipo, encontrar a batida perfeita. Encontrar o próprio estilo é uma coisa que vai acontecer tão naturalmente de acordo com, acho que, a quantidade e a experiência que você vai tendo ao longo da vida. Tem uma aula do curso que a gente fala sobre isso, do curso daqui da Unride. E a gente fala sobre portfólio, e aí tem uma aula que a gente fala só sobre estilo. E essa aula, o Rafael Valaperde, ele participa dela e ele começa a mostrar o portfólio dele lá de antes de faculdade, sabe? Antes de fazer faculdade, tipo, quando ele começou a desenhar e estudar desenho. E aí a gente começou a, tipo, analisar o portfólio dele e é muito interessante porque ele tem alguns traços que hoje ele tem, que na época ele fazia, assim, vetor no Illustrator, muito mirim ainda, menor e tal, mas e ainda tem uns traços dele que tem hoje, sabe? Só que esses traços eles foram melhorando, tipo, ele desenhava polvo, ele desenhava criaturas, desenhava monstros, desenhava coisa do mar, ele tinha alguns traços de personagem que ele usa ainda hoje. Então, nossa, quando a gente começou a ver, a gente tava falando sobre estilo, a gente começou a ver o portfólio dele, é porque, assim, coincidentemente, ele tinha uma das plataformas de portfólio dele tinha arte de 10 anos atrás, sabe? Tava todas em ordem, assim. E aí a gente conseguiu analisar visualmente, chegar mesmo à prova de que o estilo, ele nada mais é do que uma evolução pessoal que você tem de acordo com a quantidade de artes que você vai fazendo, ou quantidade de... Não só quantidade, né? A qualidade que vai melhorando, a sua própria evolução. Então, o estilo, ele não é uma coisa que se procura, ele é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer, você vai dando certo algumas artes que você vai fazendo, e aí você vai replicando essa certeza de estilo em alguns outros projetos. Quando você vê, não fica tudo igual. Não tô falando que quando você tem um estilo fica tudo igual, mas aquela assinatura sua vai acontecendo. O que é seu não tem como ninguém copiar e nem tem como disfarçar, né? Você não tem como tirar
Ah, é mesmo. Tem gente que consegue fazer um estilo de pintura mais tradicional no digital mesmo, e o cara às vezes só consegue fazer aquilo, não consegue elaborar uma coisa mais fotográfica, e não é uma limitação. É aquilo, é tão pessoal dele que já tá na arte dele, não tem como ele disfarçar aquilo. Exatamente. Quanto mais genuíno for o que você tá fazendo, né? Tipo, o seu objetivo no seu projeto, o seu objetivo no seu desenho, cara, mais perto do seu estilo você vai chegar o quanto antes. Quando você começa a copiar, ou você gosta muito de alguém e começa a sugar demais as referências, uma referência só, sabe? Aquilo, cara, não sei, mas mesmo que as pessoas não sabem da onde vem sua referência, eu não sei, parece que dá pra sentir um cheiro de plágio no ar, sabe? Quando eu acho que, tipo, o projeto é todo seu, inclusive sobre o assunto, por exemplo, você vai fazer um autoral. E aí você faz um autoral todo seu, assim, sobre o assunto que você gosta, o tema que você gosta, as cores que você gosta. Aí você vê muito, você puxa de muitas referências, você suga muitas referências, só que você suga de muitas, né? Porque quando você suga de muitas referências, você tá usando a referência de uma forma certa. Quando você suga de uma só, que é cópia. Eu acho que aquilo, quando você coloca muito do seu coração, você chega num estilo muito mais rápido. Existe algum estilo de ilustração ou animação que chama mais atenção de empresas e o público em geral, que assim, é apelativo para todo mundo? Aí depende da época. Essa pergunta é relacionada diretamente à outra. Depende da época, porque depende da tendência, né? Tipo, que tendência que a gente que tá rolando agora no mercado. Igual quando começou, sei lá, explodiu o motion design, que começou a ter muito flat design, por exemplo, flat design e animação institucional, e era muito moda. Foi meio que uma macro tendência, porque durou bastante. E se você tinha um portfólio cheio desse tipo de ilustração, você com certeza tinha muitos jobs pedindo orçamento. Então depende muito da tendência, eu acho. Hoje, acho que cabe tantos tipos de ilustração, se a gente for falar de hoje, que eu nem sei falar de um específico. Eu acho que talvez o que esteja muito em alta é fazer uma mistura, uma mescla, um híbrido de muitos estilos diferentes. Tipo o Spider-Verse, desde quando saiu o Spider-Verse. É claro que já tinha saído outros filmes que tinham sido premiados em festivais menores, mas acho que o Spider-Verse deu um boom, que ganhou o Oscar. E aquela mistura de motion, quadrinhos com 2D, com 3D, sabe? Todo esse híbrido. Sim, esse filme é lindo. É demais, né? É. Essa é uma boa referência. A gente vai, todos os links que a gente comentar aqui, galera, vai estar no post da Ridecast, lá no fórum da Ride. A gente já tem vários podcasts lá, com todos, se vocês quiserem conferir lá. E também vai estar no YouTube, mas principalmente vai estar no post da Ridecast, lá no fórum da Ride, tá bom? Seu estilo é bem único. A gente bate o olho e logo vê que o trabalho é seu. Eu procurei algumas referências no Google, aí eu já via. Isso é da Rafaela, se não é? Isso é da Rafaela, se não é? Isso ajudou a te destacar no mercado em geral? Olha, eu acho que ajudou muito, sim, viu? Ajudou pra caramba, não vou mentir. Eu sei que estilo, você achar o seu estilo e uniformizar seu portfólio e tal, não é tudo. É muito bom também você ter um portfólio flexível, mas no meu caso, me alavancou. Porque me alavancou pelo fato de eu poder oferecer isso e cabia em vários trabalhos que eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer, por exemplo, trabalhos de estamparia. E aí, quando eu comecei a divulgar esse tipo de estilo, de rachura e tal, a GoCase entrou em contato comigo e aí a gente fechou um monte de ilustração de celular, de case, de mochila e tal. Que maneiro. Eu queria fazer isso, mas era um tipo que eu queria também que encaixasse em publicidade. E aí, quando eu mostrei meu portfólio para as agências que eu já trabalhava antes, elas também gostaram e a gente já fechou vários trabalhos com aquele. Mas assim, eu acho que eu já fui pensando no que fazer que chamava a atenção das pessoas que eu queria trabalhar, sabe? A gente vai falar um pouco de carreira e para contextualizar para aqueles que nos estão escutando no futuro, daqui a alguns anos, todos nós sobrevivermos, a gente está gravando o Radcast em abril de 2020 e atualmente estamos vivendo com uma pandemia do coronavírus. Trabalhos que antes a gente precisava fazer presencial, fazer remoto, não tem outro jeito, como o nosso de artista digital. Como você, Rafaela, organiza sua rotina para trabalhar remotamente para os seus clientes, sem ter que lidar com problema de casa, gato, marido e não perder deadlines? Como você faz isso? Eu tava acabando de editar um vídeo na hora do almoço hoje que a Wacom me chamou para falar exatamente sobre isso. Maneiro. Num blog da Wacom Brasil. Aí eu, filmei minha rotina inteira, dando algumas dicas de produtividade, assim, e vou upar ele no YouTube daqui a pouco. Então eu tô com esse assunto em mente. Que maneiro. Então tá, o link vai estar aqui, galera, porque esse podcast vai sair depois, então o link vai estar aqui. Pra vocês verem como a Rafa já vai responder isso aí. Não, mas eu posso falar um pouco também disso. Eu acho que, assim, primeiro a rotina, é tão fácil a gente se confundir em casa. Se você não trabalhava em casa antes, e aí teve que ir pra casa e
na casa você já estava condicionado a descansar e agora você tem que trabalhar, sabe? Existe uma adaptação nesse processo. Com certeza existe. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem, os dois primeiros cuidados, é primeiro ter um local de trabalho, mesmo que sua casa seja pequena, você mora em apartamento, sabe? Você tem uma mesinha ali que vai ser só sua e só para o trabalho. E quando você acabar o seu expediente, né, acabar os trabalhos que você precisa fazer no dia, você não ficar nesse lugar, não ficar nesse cômodo ou então nessa mesa com esse computador ligado, por exemplo, você vai ficar, depois que acabou o trabalho, em vez de assistir alguma série nele ou ficar jogando alguma coisa ou ficar só em rede social, tipo, sai dessa mesa e vai fazer isso do seu celular, vai fazer isso de outra coisa, porque o seu cérebro precisa condicionar o seu corpo, a sua mente, você sentar e ficar só no trabalho naquele ambiente, sabe? Porque depois pra você ficar meio período inteiro só se distraindo, meio período trabalhando é tipo um estalo pra acontecer. E segunda coisa, assim, de primeira que tem que tomar muito cuidado também é o horário de dormir e acordar, por motivos óbvios, né? Porque a gente tá em casa, a gente vai, tipo, cada hora acordando meia hora mais tarde, cada dia, 20 minutos mais tarde. Daqui a pouco você tá trocando o dia pela noite. E isso é muito ruim pelo fato de você não ficar disponível para os seus clientes em horário comercial. A não ser que você trabalhe com gente de fora, e aí você tem que organizar seus trabalhos diferentes, né? Tipo, 5 horas de diferença, aí é outra história. Mas se seus clientes são daqui, no mesmo fuso horário que você precisa ficar disponível no horário comercial e não trocar o dia pela noite, porque isso vai fazer mal pra você, vai fazer mal pro teu corpo, vai fazer mal pra sua mente. Daqui a pouco você tá acordando à noite, dormindo de dia, não vendo pessoas, não falando com ninguém, ficando só naquele silêncio. Você vai bagunçando todo o seu relógio biológico natural. Sim, sim. Saca? Mas a minha rotina, ela é bem rígida, viu? Se eu te falar que ela é que eu acho que eu demorei, assim, tanto tempo pra conseguir deixar ela redonda, sabe? Certinha, que... Tipo, se eu acordo um pouquinho mais tarde, ou se eu vou dormir um pouquinho mais tarde, eu já fico até estressada de pensar que tudo pode se bagunçar e aí no dia seguinte eu não vou ter a capacidade de fazer tudo que eu tinha me programado pra fazer. Sim, sim. A gente vai voltar um pouquinho pra Rafaela inexperiente, que decidiu virar freelancer lá quando fechou o estúdio, começou a dedicar pra virar uma freelancer. Quais foram as suas primeiras experiências como freelancer pra ajudar a galera que tá começando? Quais foram as suas maiores dificuldades que você daria de dica pra você mesma quando você tava começando? Pra eu assistir o meu curso da Unride. Porque eu tenho, tipo, umas 20 horas falando só sobre isso. Show. Galera que não viu, ó, a Raide tá com o curso da Rafaela Turma, R$48 por mês, cara. Então, é assim, pechincha. A Rafaela Turma, a Rafaela Perde, e Ian Blanco, várias pessoas lá, só gente sinistra. Pega o da Rafa aí ainda, ó. Ainda tem um monte de curso lá pra botar em prática o portfólio. Não, mas é verdade. Até tem uma aula logo no começo que eu apresento, tipo, as opções que a gente tem e aonde trabalhar. Uhum. Sabe? Tipo, que área que dá pra seguir, que sub-área que você segue, aonde você trabalha, pra quem você manda currículo, sabe? Quem contrata, quem é o tipo de RH, como é que funciona essas plataformas, como que é isso. Eu acho que se eu pudesse escolher uma única informação pra eu voltar há uns anos, assim, até quando eu abri o estúdio, que, assim, vamos colocar que quando eu comecei a ser freelancer, eu não era uma freelancer que tinha saído do emprego e aí tava perdida. Eu já trabalhava em estúdio na parte administrativa e na parte de prospecção. Então, assim, eu já tinha um mailing de clientes, eu já tinha projeto em andamento, eu não precisei me preocupar com essa parte. Então, a dificuldade que eu tive na minha vida não foi quando eu fui freelancer, foi quando eu abri o estúdio, entendeu? Foi essa hora que eu não sabia onde encontrar os trabalhos, essa hora que eu demorei pra pegar o jeito. E se eu pudesse, assim, voltar e escolher uma aula pra assistir, seria essa. Seria pra saber quais são as minhas opções, porque eu não sabia como que eu achava cliente, eu não sabia pra quem eu enviava o portfólio, eu saía mandando e-mail, sabe? Está aqui meu e-mail, tá aqui meu portfólio, estou disponível, isso. E e-mail não é tão eficaz. Assim, é um jeito também, né, de pegar cliente, mas não é tão eficaz. E saber as opções do que você pode trabalhar, sabe? Que áreas que tem, que empresas que tem, quem que contrata, como é que funciona o workflow de uma empresa grande para você saber exatamente aonde você mirar. Eu acho que essa parte de conhecer o mercado inteiro é a parte que os freelancers acaba sendo meio falha. Você não aprende isso em nenhum lugar, entendeu? Sim. Não tem a porra de uma faculdade que vai te ensinar como é que funciona o mercado de arte digital inteira. As poucas faculdades que tem é muito focada, tipo, só design gráfico, só animação, aí tem uma pós de alguma coisa, então ela vai te
orientar mais naquela área. Não vai te orientar, tipo, como é que funciona todo esse mercado digital, como é que se junta tudo isso, como que junta todas as pessoas. E é uma coisa assim que você tá falando de faculdade, e a gente não vê isso quase em curso, assim, acho que eu não vi em curso nenhum. Ninguém falando, cara, essas são as escolhas, é assim que funciona, o e-mail, às vezes você não vai conseguir enviar e-mail pro cliente, às vezes só tem formulário no site dele. Na maioria das vezes, nadar numa piscina com um monte de peixe, então o cara pode escolher você ou não. Então é uma coisa assim que essas informações são essenciais. Às vezes não tem lugar nenhum. Eu não sei quando você começou, mas quando eu comecei, ninguém dava informação. Quando você perguntava sobre isso, o cara tava falando com você, às vezes, eu comecei na época do Orkut, então, desculpa a gente, sou velho. Então aí você chamava o cara no Orkut, ou no MSN, ou no Skype, o que fosse, você conseguia o contato dele num fórum, e aí você falava com o cara quando você perguntava pra ele quanto cobrar, onde conseguir o cliente, ele parava de responder você. Não, mas na minha faculdade também não tinha isso, viu? Falta tanta informação pra gente não só na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, tipo, a gente cresce sem saber como é que faz imposto de renda. Sim, isso é absurdo. Olha que absurdo, uma coisa que todas as pessoas do mundo vão ter que fazer e você não sabe regra de trânsito. Quer dizer, sei lá, né, se hoje as escolas mais millennials estão ensinando. Não, mas imposto de renda é importantíssimo para freelancer e não tem, né? Não sei hoje se as escolas mais millennials, assim, né, tem umas escolas diferentonas que ensinam umas coisas mais interessantes, eu acho. Mas não sei se ensina esse tipo de coisa. Mas da mesma forma que falta falar de prospecção, falar de cliente, falar de relacionamento com o cliente, falar sobre mercado na época de faculdade. Vamos falar um pouco dessa transição das pessoas que pegam trabalhar com isso. Então, as pessoas que têm um hobby, ou está começando agora, e quer isso para a carreira dela, quer trabalhar como artista digital, como eu, você, o Rafa. Essa transição de alguns desenhos, animação eu quero só fazer isso como hobby, e agora eu quero ser contratado, quando é que eu consigo uma empresa. Qual a diferença? E existe uma linha de diferença entre os trabalhos que você tem que ter. Sim, agora eu vou fazer isso é um hobby, agora quero tornar isso uma profissão. Aquilo que a gente estava falando. Isso tem que tornar um trabalho profissional, ou só esses desenhos de hobby que eu faço de vez em quando, eles servem para conseguir um trabalho? Você tem que entrar num curso mesmo, você tem que mostrar esse profissionalismo quando você já está querendo trabalhar? Quando você deixa de fazer alguma coisa por hobby e quer seguir uma carreira, tem dois lados que a gente contabiliza. O lado administrativo da coisa e o lado técnico. O administrativo é todo aquele lance que a gente estava falando agora, de saber para onde enviar, como se divulgar, fazer, qual plataforma usar, tipo, o mundo te vê, você vê o mundo e você trocar contatos, isso é uma coisa. Mas parece que o que você me falou é do lado técnico mesmo, tipo, a sua arte tá boa o suficiente para começar uma carreira. Aí eu acho que entra muito, a gente não tem como medir se a nossa arte tá boa ou não sozinho. Entendeu? Se você é uma pessoa que não trabalha na área, você não pode confiar no seu próprio gosto, porque a sua ilustração tá melhor daqui do mês passado. Ela pode estar melhor, você pode ter evoluído, mas de repente ela não tá suficiente pro mercado. Então, primeiro a gente precisa ter essa métrica, ter a consciência se o nosso trabalho tá bom ou não. Sozinho, não tem como fazer isso. Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente quer trabalhar com isso, é entrar em alguma comunidade. Ou em alguma faculdade, ou em algum curso, ou em alguma comunidade do Facebook, vai ser... Ou no grupo da Rádio School no Facebook, exatamente. Já tem curso, já tem tudo. Mas é tão importante você ter um know-how de outras pessoas para você ter chegar à sua própria conclusão, porque aí você vai ver outros trabalhos e poder comparar com o seu e falar, nossa, peraí, essa pessoa já trabalha há um tempo, olha o tipo de imagem que ela faz, olha o tipo de imagem que eu faço. É uns baldes de água fria que vão jogando em você, mas que faz parte, porque senão você ia começar a mandar portfólio, começar a querer trabalhar sem ter um portfólio para isso, sem ter trabalhos para isso. Então não tem como a gente descobrir isso sozinho, ter essa medida, se a gente não tiver um grupo apoiando a gente. Rafa, você acha que para alguém que não trabalha e quer virar freelancer e fazer isso uma fonte de renda, é melhor ter um trabalho antes e depois ir paralelamente virando freelancer até conseguir? Ou se o cara quer isso mesmo, tem que se jogar de cabeça? O que você acha melhor? Se a pessoa souber fazer, de repente se ela trabalha em outra coisa, ela trabalha produção de conteúdo, sei lá, ela trabalha com outra coisa, mas ela tá acostumada, ela já tem experiência de trabalho, ela conhece pessoas, ela conhece até pessoas que podem ser da área, porque a área dela tava quase relacionada, sei lá, ela é arquiteta, vamos supor, sabe?
Então ela conhece algumas pessoas da área, ela tem convivência com outros designers e tal, e aí ela muda de carreira e ela quer ser freelancer. E eu acho que pode funcionar, porque ela já conhece um pouco o mercado, mesmo que não seja esse mercado, ela tá ali comendo em volta, entendeu? Ela tá comendo pelas bordas. Agora, se uma pessoa tá crua e quer ser freelancer, é muito arriscado, a não ser que ela faça um trabalho de divulgação, de comunicação, de network muito, muito, muito bem feito. Então, assim, ele pode falar que não vai dar certo de jeito nenhum ser freelancer, porque de repente ela é boa nisso, entendeu? É boa em ser freelancer, é boa em conseguir contatos. Mas, no geral, vamos colocar assim, pessoas normais, que não são fora da curva, com certeza trabalhar em algum lugar antes. Com certeza, em algum lugar não. Eu trabalhei indicaria trabalhar assim, em vários lugares antes. Enquanto maior a empresa, melhor para sua carreira de freelancer futura. Você acha que é necessário aprender a desenhar no papel antes do digital? Existe alguma diferença de quem começou a desenhar no tradicional e foi pro digital e quem começou direto no digital? Olha, no Ibope, meu Ibope, feito pesquisa de uma pessoa só, no caso eu. Então é muito minha opinião. 100% respondeu que não. Você não precisa desenhar no papel, porque, pelo menos com a minha experiência, eu aprendi direto. Eu tentei começar à mão, né? Porque existe aquele rolê de tipo assim, não, você tem que começar com o modelo vivo, sabendo anatomia, fazendo no lápis, pegando sketchbook, olhando, desenhando tudo que você vê ao seu redor. E, nossa, isso parece dar tão certo. Agora eu vou pegar meu caderninho, meu lápis e vou desenhar tudo. E pra mim não sai nada no manual. Hoje sai no manual, mas na época que eu comecei a desenhar não saía absolutamente nada. Era muito frustrante. E aí o processo de desenhar no manual era frustrante. Tava evoluindo coisa nenhuma. E aí eu comecei no digital direto. Eu já comecei em todos os rascunhos, tudo direto na tábua. Legal. Com Ctrl+Z, com referência, com pincéis diferentes. E só fui pegar no manual um pouco, muitos anos depois. Sim. Pouco ainda, eu quase não desenho nada à mão. Que legal, que legal. Cara, ainda mais que o digital é tão gostoso, é tão bom, tem tantas, sabe, você chega num atalho, é praticamente um atalho. Eu gosto muito mais do digital do que do tradicional. Eu comecei a pinturar a óleo, né? Na faculdade, eu fiz faculdade de pintura, e eu acho o digital fenomenal, você poder testar, você experimentar. A gente fala que é o meio mais plástico que existe, porque você pode testar, e se não ficar bom, você tira. Isso no tradicional é impossível às vezes você conseguir. Exatamente. Você faz muito mais, né? Tipo, você produz muito mais, então a evolução naturalmente é mais rápida. É uma coisa assim que acontece. Isso é uma evolução. Exatamente, a evolução é mais rápida porque você pensa junto com a imagem. Você faz, não ficou bom, você muda o ângulo, você distorce. Isso você pensa com a imagem. Você não tem que imaginar antes para depois executar. Você está executando enquanto pensa. Isso é muito interessante. O digital é fenomenal. E apesar de eu não ter conseguido, eu tive uma dificuldade muito grande para quando eu comecei no digital. Eu conheço gente que tem uma dificuldade muito grande até hoje de exercitar no digital. Eu acho que o digital, por iniciante, é muito bom. Muito bom. Também acho. Uma barreira sem limite, desde que o cara entenda, a pessoa iniciante entenda as limitações dele como artista, mesmo iniciando no digital. Ele não pode começar no digital e querer fazer uma capa da Blizzard. Assim, agora meu Ibope se atualizou. Eu entrevistei 2 pessoas contando comigo, mas deu 100% de... Você acha que com a popularização do 3D, você acha que essa popularização do 3D que a gente tem visto uma facilidade hoje em dia de aprender, de mexer nas ferramentas do Blender hoje é de graça. Isso tomou um pouco desse espaço que a gente tinha no 2D, que tem muito artista que perdeu esse espaço de concept artist, designer, para esse pessoal que já fazia 3D ou que começou no 3D agora? Nossa, eu não sei. Parte de mim fala que sim, porque sim. Porque, tipo, sim, o 3D não é que ele tá perdendo espaço. Não é que o 2D tá perdendo espaço, é que o 3D tá ganhando muito espaço. Mas não necessariamente esse espaço é o mesmo espaço de alguns anos atrás, entendeu? O espaço do mercado, ele também cresceu, dá pra entender? É como se todo o mercado ficasse dentro de uma caixinha de sapato. Então tinha aquele lá, sei lá, metade 2D e metade 3D. Aí ele foi crescendo, tanto 2D quanto 3D. Hoje é do tamanho de um caminhão. Sim. Então o 3D ganhou muito espaço, mas o 3D ganhou muito espaço, mas o 2D também cresceu e tem espaço para os dois. Divulgação é a peça fundamental de qualquer artista hoje em dia. Você acha que existe um limite do que as pessoas podem postar e do que não podem postar no YouTube, no Instagram, no Facebook? Como gerenciar isso? Tem um limite? Quanto postar, como postar, o que postar? Como conversar com a audiência? Como é que isso funciona? Não sei, tem hora que eu acho que eu passo dos limites. Eu acho que às vezes dá overpost de stories.
E posto em todas as redes sociais, atualizo todos os portfólios. Ixi, eu sou doida das redes sociais. Atualizo muito. Então, não sei se limite. Mas, assim, eu prefiro ficar over do que ficar zero, saca? Tipo, eu prefiro errar pra mais, você postar muita coisa, do que sumir com aquele medo de... Com aquela trava de julgamento e achar que todo mundo pode achar seu trabalho ruim, ou pode achar que você tá fazendo coisa demais, tá achando que você tá postando muito, não sei. Eu acho que eu prefiro as pessoas que erram pra mais do que as que ficam sumidas, porque, pensa, a gente é artista, entendeu? A gente precisa ser visto. Artista, ele precisa de aplausos, senão ele não vive, ele não tem trabalho. Você acha que é importante pro artista estudar essa coisa de marketing digital, essa coisa de pegar e-mail para fazer a lista de e-mail pros clientes, para as pessoas interessadas, ou só depender de rede social? Como é que você recomenda pra pessoa fazer isso? Só postar e deixar pra lá? Ou ele criar uma base de fãs? Aquela coisa do cara deixar um brush no Gumroad só pra pegar e-mail dos outros, pra avisar toda vez que sai um trabalho novo? Você tá me zoando, né? Porque no meu site... Não tô zoando. Não, assim, será que você viu meu site? Porque exatamente tem um negócio escrito: deixe seu e-mail aqui e receba meus Sério? brushes. Eu vou lá baixar agora. Mas é óbvio que eu faço isso pra pegar um mail, pra quando eu tiver alguma coisa pra oferecer, uma atualização muito boa de portfólio, de algum projeto. Eu acho isso super válido. Porque eu odeio ficar em rede social esperando que o artista poste. Quando ele me manda um e-mail, toda vez que um artista tem lista de e-mail, eu entro, porque quando ele manda um e-mail, o e-mail é a coisa mais importante que eu tenho. Quando ele me manda um e-mail, eu não preciso entrar no YouTube, eu não preciso entrar no Instagram, eu não preciso entrar no Facebook. Eu só preciso abrir meu e-mail e ver aquela arte no Artstation, no site dele. Eu adoro lista de e-mail. Adoro. Acho sensacional. Todo artista, pra mim, tinha que ter uma lista de e-mail. Entendeu? Porque isso, pra mim, é essencial. É só eu e o artista. Às vezes eu respondo os artistas quando eles mandam no Gumroad lá a atualização. Eu respondo, eu recebi feedback de vários que eles comentam. Acho que ninguém responde, entendeu? Aí eu vou lá e comento: pô, que maneiro, que legal, como é que você fez isso? Posta o processo. Ninguém responde, mas esses dias eu coloquei no meu Instagram um wallpaper, aí eu coloquei ele na versão de celular pra você printar e colocar, e coloquei uma caixinha lá, ó, pra quem quiser em desktop, me manda o e-mail que eu vou mandar em alta. Aí eu recebi a lista e mandei pra todo mundo, e só uma pessoa respondeu. Tipo, obrigada, recebi e tal. É muito difícil alguém responder, porque tem cara de e-mail automático, esse tipo de coisa, né? Sim. Não, e assim, ele é um e-mail automático que você pega e envia pra várias pessoas, óbvio. Não tem como enviar 215 wallpaper um por um. Sim. Mas é uma coisa assim que, pô, eu acho tão legal você receber pô, valeu, brigadão. Ou então, pô, que maneiro, como é que você fez isso? Às vezes a pessoa pega, olha o trabalho e fica assim: como é que será que fulano fez isso? Não pergunta. Pô, cara, o cara tá ali a um e-mail de distância, ele pode ignorar o meu e-mail ou ele pode responder. E eu recebo resposta direto, semana toda eu recebo resposta de alguém que eu admiro. Eu falo: pô, que maneiro, o cara tirou um tempo pra me responder, entendeu? E não só lista de e-mail, você citou a lista de e-mail, mas de marketing digital, assim, eu acho que todo artista tem que saber o básico de gerenciamento de rede social, copyright, que, querendo ou não, a gente precisa fazer minimamente um pouco de texto, legendar, descrever os projetos. Eu sou péssima em texto, mas sim, é uma coisa que o artista precisa estudar um pouquinho também. Fazer também gerenciamento de anúncios. Acho que todo artista precisa, com certeza, aprender a gerenciar anúncios e impulsionar suas próprias artes, impulsionar seu portfólio. Então você faz um puta projeto, você fica 8 meses em cima de uma imagem ou de um vídeo e tal, coloca no Instagram, e o Instagram ele vai levar de modo orgânico para 20 pessoas verem, entendeu? Coloca 20, 30, 40 reais, dependendo do carinho que você quer, da atenção que você quer. Aprende a fazer um gerenciador de anúncios para você não jogar esse dinheiro fora, porque se você não sabe mexer, você tá jogando ele fora também. E impulsiona diretamente pro seu público. Então, tipo, se o seu público, por exemplo, é produtora e agência de produtora de TV, agência de publicidade, impulsiona para pessoas que trabalham nisso, impulsiona para art buyer, para RTV, para pessoas que compram esse tipo de coisa, sabe? Sim. É ter um pouco de... tratar o seu portfólio e a sua carreira como um negócio, porque ele é um negócio. Ele traz sustento para você, né? Ele vale dinheiro e, inclusive, ele sustenta você. Então, ele tem que funcionar como um negócio. O negócio tem propaganda, tem ali relação com o cliente, tudo isso, produção, tudo isso é um negócio, né? Inclusive, seu nome, assim, na hora que você começa a colocar seu nome, sua assinatura e começa a ver ela como algo comercial, alguma coisa que te dê dinheiro, você pode registrar, se você quiser, né? Tipo, logo, nome de marca, você pode registrar o seu nome próprio como artista. Assim, ninguém mais pode usar. Mas você não precisa, assim, a não ser que você queira ter
propriedade naquilo, é muito bom você registrar. Mas independente de fazer esse registro ou não, você tem que ver o seu nome, a sua assinatura, como uma marca, sabe? Você tem que ter consciência que você é essa marca. Rafa, a gente tem uma última pergunta aqui, que a gente sempre faz pra todo mundo. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? É sério? É sério, sério. Não vale 42. Oi? Não vale 42. Ó, você tá me lembrando uma entrevista de emprego que eu fui, que eu cheguei lá assim, com tudo decorado assim na minha cabeça, onde eu trabalho. O que eu achava importante, qual que eram os meus defeitos e qualidades profissionalmente. E aí eu cheguei lá, o entrevistador falou assim, o que é Deus pra você? Não fala nada, eu fiquei muda. Aí eu fiquei gaguejando ele. O que é família pra você? Mas o sentido da vida é que quando eu era mais nova, mais adolescente, eu não via sentido nenhum em nada, porque eu era muito, muito cética. Então, pra mim, é tipo assim, o ser humano fica inventando um monte de coisa, porque a gente tem medo de morrer, um medo natural, então a gente fica inventando outras coisas, a gente fica inventando que existe energia, que existe universo, que existe um plano maior, que existe religião, que existe isso. Totalmente assim. Quanto mais o tempo passa, parece que mais aberta para esse tipo de assunto eu fico. Então hoje, cara, eu sou uma pessoa muito, muito holística. Se você chegar e falar que teve um sonho, eu vou, entrar com você nessa onda e a gente vai tentar descobrir que esse sonho é um sinal para sua vida. Então o que você tem que mudar? E eu vou acreditar piamente nisso, sabe? Eu tenho uns amigos que eles falam que eu consigo ter papo de bêbado sóbrio. Eu também sou assim. Eu vou falando, a gente vai de história do Egito Antigo até... Senhoras e senhores, essa foi Rafaela Tuma. Muito obrigado, Rafa, por participar do Radcast. Eu gostei muito. Galera, todos os links que a gente conversou, a gente vai estar lá no post da rádio, com o nome e número do episódio. E... cara, foi sensacional. A gente vai estar falando mais do curso da Rafa aí nos posts que a gente vai lançar nas redes sociais do Rádio. Dá uma acompanhada essa semana, tá saindo o curso dela. Se já não saiu no lançamento desse podcast, vai sair. E não perca que o curso deve estar incrível, porque eu já tô curioso já. Obrigadão, Rafa. Obrigada a você, Júlio. Tchau, galera. Foi mais uma Radcast. Tchau.